Como melhorar a autoestima? É você ser carinhoso com você também, estar de bem com você. É a proposta do Manhã Total e do psicólogo Leonardo Nogueira, que está com a gente aqui hoje, para falar do terceiro pilar, a autorresponsabilidade. Oi, Léo, bom dia. Oi, Mônica, bom dia. Preparado para mais um? Opa, vocês estão preparados? Querem fazer pergunta para o Léo? É só mandar. Simone, tá tudo certo aí? Pode Simone. mandar. A Simone é nossa, né? Ela está fazendo a experiência. Ela está fazendo a experiência dos pilares todos os dias. Exatamente. Então pode mandar sua pergunta para o Léo Nogueira aqui. Quando se fala de autorresponsabilidade, significa eu preciso ter responsabilidade com as minhas escolhas. Com as suas escolhas. 5 coisas, principalmente na autorresponsabilidade. Lembrando que nós estamos falando dos pilares que sustentam a autoestima. Isso. Então, quanto mais eu praticar esses pilares, mais eu vou me sentir bem comigo. Mesmo que eu estava num bem número 5 e aí hoje eu passei a me sentir 6 na minha nota de autoestima. Então esse é um desafio. Os pilares, a proposta é que a gente eleve o nível. Não precisa chegar a 10, mas se eu conseguir elevar um nível, isso já me faz muito bem. E aí a gente começou falando da autoconsciência, né, na segunda-feira, que é o pilar que nos ajuda a parar para olhar para a gente. Então, a autoconsciência é eu ter consciência sobre o que eu estou fazendo com a minha vida. E aí eu caio direto no segundo, que é a autoaceitação. Para eu continuar aumentando a minha autoestima, eu preciso estar do meu lado e eu não posso negar aquilo que está dentro de mim. E agora nós vamos falar do terceiro. Já que eu estou pensando em mim, autoconsciência, eu não vou negar aquilo que eu estou sentindo, pensando, porque isso faz parte de mim. Autoaceitação. Agora eu preciso assumir a responsabilidade pelos meus atos, pelos meus desejos, pela maneira como eu priorizo o meu tempo, pelos meus comportamentos com as outras pessoas, pela minha felicidade e pela minha autoestima. Então a autorresponsabilidade é eu assumir a responsabilidade pela minha vida e por esses aspectos da minha vida. Então os aspectos do tempo, do comportamento com as pessoas, dos desejos, das minhas necessidades. E aí, Mônica, o contrário da autorresponsabilidade é a passividade. É eu não fazer nada. E deixar ou colocar a culpa nas outras pessoas. E aí, quando eu faço isso, que é o que a gente vai ver, né, no gráfico, quando eu faço isso, eu entro num papel de vítima. Então, o contrário da autorresponsabilidade é a vitimização. Vamos lá mostrar esse gráfico? Vamos comigo e com o Leonardo, você que acompanha o Manhã Total, para a gente entender. E é tão claro, né, dessa forma que você traz para a gente, assim. Vou pedir ao pessoal, nosso pessoal da edição, que ponha o gráfico para a gente, que é esse gráfico que mostra a questão da autorresponsabilidade. Isso. Não é isso? Aqui a gente tem esse triângulo dramático de Karpman. Karpman é o autor que programou, né, que inventou esse triângulo. Que, na verdade, por que ele chama dramático? Porque é um triângulo de papéis. Eu vivo um papel que não é a minha verdade. E aí, quanto mais eu fico nesses papéis, menos eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Já que a gente está falando de autorresponsabilidade, então eu preciso perceber, você que gosta da coisa assim, mas como que eu vou fazer? O que é? Você que gosta do prático, eu preciso perceber que horas que eu estou nesses papéis. Porque cada vez que eu saio desse papel, eu vou assumir a responsabilidade pela minha vida. E você sabe que é cômodo não assumir responsabilidade, não é? Muito tranquilo. Porque aí eu coloco na mão do outro. Esse é o papel da vítima. Então, nós temos 3 papéis nos relacionamentos com as pessoas. Papéis para não assumir a responsabilidade por mim, pelo que eu sinto, pelos meus desejos, pelas minhas necessidades reais. Né? São papéis que quanto mais eu jogo com as pessoas, por isso que chama dramático, porque é como se fosse um teatro com a pessoa, que não é o que, na verdade, vai me deixar com a minha autoestima melhor. Eu mascaro essa autoestima fazendo com que o outro se sinta, cuide de mim. Esse é o papel da vítima. Então, o que a vítima faz? Nós temos 3 papéis: perseguidor, salvador e vítima. Esses 2 primeiros, o perseguidor e o salvador, eles têm a tendência de atrair muitas pessoas vítimas. Vou começar da vítima, que a gente já está falando da vítima, né? Então, no papel de vítima, ou eu fico na passividade, que eu tinha falado há pouco, porque aí o outro vem e cuida de mim. Ou ele é culpado por tudo. Ou ele é culpado por tudo. E aí eu fico nessa passividade. E outra característica da vitimização é a dependência. Porque se eu fico dependente de alguém, eu não preciso fazer nada.
é o outro que é o culpado, não é? Porque aí, então, eu só vou mudar se o meu marido mudar. Eu só posso fazer algo se o meu chefe falar. Que caso contrário... Senão eu fico no mesmo papel, esperando que a outra pessoa venha e fale. Filhos mimados podem futuramente, nós não vamos falar de família hoje, mas filhos que têm super proteção, por exemplo, podem acostumar e ficar muito nesse papel. De vítima. De sempre esperar que alguém venha e faça para mim. Então, eu só mudo se alguém vem e faz. Eu só mudo se o governo mudar. Eu só mudo se o meu marido mudar. Eu só mudo se minha mãe... Ou, se minha mãe não tivesse feito isso para mim, eu não ia ficar desse jeito. Se meu pai não tivesse, eu não ia ficar... Então, eu fico naquele papel de dependência. E a vítima tende, as pessoas que são muito vítimas, elas tendem a atrair os salvadores. O que são os salvadores? Eu vou lá cuidar de você. Eu vou abrir mão da minha vida, de cuidar das minhas necessidades para fazer muito para você, para dar muito para você. E aí, quanto mais eu faço isso, você não vai embora de mim. O salvador, então, ele também não assume a responsabilidade por si. Entendi. Porque ele quer que alguém fique sempre do lado dele, cuidando daquele emocional dele, dos medos dele. Mas como é que ele faz isso? Fazendo muito. Muito, né? Porque quando eu faço a mais, quando eu faço demais para as outras pessoas, elas tendem a ficar comigo. O salvador, por que ele também tem pouca autorresponsabilidade? Porque ele pensa mais nos outros do que nele. Si. E sofre demais, né? E o primeiro passo é aquele passo lá do avião. Sabe o avião quando... cai a máscara de pressurização para a gente não morrer sufocado lá, né? Sem ar. Sem oxigênio. Sem oxigênio. O que eles ensinam para a gente? Colocar na gente primeiro e depois no outro. Então, como que eu vou cuidar melhor do outro se eu não cuido de mim? Eu preciso me salvar primeiro, eu preciso cuidar de mim primeiro. Então, os salvadores, eles fazem algo que eles invertem. Eu cuido do outro e eu acho que isso é cuidar de mim. E não é verdade. E não é verdade. E o perseguidor? E o perseguidor é aquele que eu controlo demais a vida do outro. Então, eu posso agredir o outro, eu posso manipular o outro, eu posso fazer chantagem com o outro. Então, o perseguidor, eu não quero deixar o outro viver a vida dele. Porque ele não pode viver a vida dele se eu não estiver lá. Nossa. Enquanto esse faz muito, então esse distribui muito afeto, assim, ai, coitadinho de você, você não vai dar conta, deixa eu te ajudar. Ai, vou com você, não, vem cá. E o perseguidor não você não vai dar conta, você é incapaz. Então ele humilha, ele desvaloriza, ele desqualifica, ele xinga, ele agride para a pessoa. Aí geralmente ela vai para a vítima, né? Aí ela vai se diminuir e ela não vai embora dele. E fica num casulo pro resto da vida. Pro resto da vida, com ele, com o perseguidor. Ou seja, nesse triângulo todos precisam de ajuda, todos os três. E aí, muitas vezes, para sair desses papéis, a gente precisa, o que você acabou de falar, de uma ajuda externa. De alguém que vai ajudar a gente a ter o primeiro pilar, a autoconsciência, o que eu estou fazendo comigo, a autoaceitação, eu preciso estar do meu lado. Porque aqui as pessoas abandonam o seu eu. O seu eu, exatamente. Para ficar para diminuir o outro, esse para fazer muito para o outro, para esse outro ir embora, e esse daqui para esperar que os outros dois venham e cuide de mim, porque eu não vou conseguir sair desse lugar. Perfeito, claro demais pra gente. Acho que muita gente se identificou em algum desses papéis. Vamos passar para os exercícios? Vamos lá? Com as perguntas que... Tô doida para saber quais as perguntas. Autorresponsabilidade. Se eu desistir da mentira de que não consigo mudar. Olha... Tem a ver com triângulo. Que tem a ver com triângulo. Então, lembrando, para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, são frases que a gente vai estar passando a cada pilar para a pessoa escrever em casa e tentar completar essas frases com as primeiras coisas que vierem na cabeça. Todo dia completa um pouquinho. Tá. Então, se a pessoa sente que ela tem dificuldade em assumir responsabilidade pela vida, vamos fazer essa frase. Se eu desistir da mentira de que não consigo mudar, complete com o que vem na sua cabeça após essa frase. Exemplo, se eu desistir da mentira de que não consigo mudar, eu vou poder viver as minhas necessidades. Ou eu vou melhorar o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Eu não vou esperar ninguém vir e fazer as coisas para mim. Eu vou fazer. Então, desistir da mentira de que não consigo mudar. É uma mentira falar para si mesmo que eu não tem jeito de mudar. Sabe aquele ditado do pau que nasce torto, morre torto? Não é verdade? Não é verdade. Porque se eu assumir a responsabilidade,
eu consigo mudar. Ai, que legal. Vamos para a outra segunda, frase. outra frase para a gente fazer. Dever de casa para hoje, mas é um dever de casa bom. Se eu assumir a responsabilidade pelo que será a minha vida de agora em diante... O sorriso até vem, né? Simone. Simone, ela está aqui com a gente. Tá. Ó, se eu assumir a responsabilidade pelo que será a minha vida de agora em diante, será, eu vou me ficar mais realizado, eu vou ter mais sucesso. Estou dando exemplos que me vêm aqui na minha cabeça, mas cada um vai escrever o que vier. Né? E o Léo, ele fala para mim, o que vier, gente, não fica pensando muito não. Você leu uma frase, veio alguma coisa na sua cabeça, escreva, não é isso? E quanto mais eu escrevo, Mônica, mais aquilo vai tomando parte de mim. Exatamente. É como se eu diariamente fosse lembrando disso. E isso aumenta a autoestima. Antes da gente passar para a terceira frase, a Simone começou a reeducação alimentar, fez a caminhada hoje de manhã, antes do programa começar, e está super animada. Olha que legal. Estamos de olho em você, hein, Simone? É porque a Simone, lá naquele primeiro dia, falou dessa coisa dela não conseguir emagrecer, se sentir gorda, né? Essa coisa. Olha que legal que ela já está fazendo. Ai, que legal. Nós vamos ver isso que a Simone está fazendo nos próximos pilares, no caso, a autoafirmação, porque ela tem muita autoafirmação, que é essa capacidade de eu assumir a responsabilidade, agora eu vou fazer. Vamos para a terceira frase? Porque tem uma outra pessoa querendo participar com a gente. Se não vem ninguém para me salvar, e aí, como é que fica? Se não vem ninguém para me salvar, responde. Então agora eu vou ter que tomar conta de mim. Eu vou ter que colocar um limite na minha dependência. Eu vou ter que assumir a minha vida, sei lá. Faz essa frase. Se não vem ninguém para me salvar mais, o que acontece? Então, a pessoa completa, vou me sentir triste, vou me sentir sem ninguém, sozinho. Completo, porque quanto mais eu completo, mais consciência de mim eu vou tendo. Esse é o objetivo das frases. E aí eu posso mudar. E aí eu posso mudar. Deixa eu te falar que a Maria Garcia, do Bar Tibéri, oi Maria, um beijo grande, ela é salvadora. Se identificou. E com essas perguntas aqui, ela pode mudar esse papel dela. Primeiro, para quem tem o papel de salvador, Mônica, a primeira coisa que precisa fazer é parar de fazer muito. Faz só o que precisa, né? E a outra dica que eu dou para quem é salvador é assim, ofereça alternativas para a pessoa. Não precisa fazer tudo para ela. O que você acha de fazer tal coisa? Oferece alternativa. Muito bem. O pessoal está participando com a gente aqui. A Ana Carolina, do Jardim das Palmeiras, está fazendo a pergunta. Enquanto isso, eu posso... Desde segunda-feira você está vindo com as frases. Todos os dias eu posso fazer lá da autoconsciência, da autoaceitação e essas de hoje, Léo? Não vão confundir minha cabeça. Não vão. Uma dica que eu dou também é assim, qual dos pilares que a pessoa sente mais dificuldade? Aí ela escolhe as frases. Entendi. Ela não precisa fazer de todos. Ela pode escolher assim, eu tenho muita dificuldade de assumir responsabilidade pela minha vida. Então, vamos fazer só as frases da autorresponsabilidade, já que você tem mais autoconsciência. Olha só, para você ver tanto que o pessoal está se identificando. A Ana Carolina, que estava fazendo a pergunta, ela está lá no Jardim das Palmeiras, um beijo, viu, Ana? Ela também se identifica com a salvadora, quer agarrar o mundo e acaba se sentindo sobrecarregada. É esse sentimento mesmo que vem? É isso mesmo, porque aí anula a vida, a sua própria vida. O salvador tem um grande preço. Ele não pode viver a vida dele, porque ele tem que viver a dos outros primeiro, porque coitado dos outros, ele diminui os outros, o salvador. Então é uma arrogância. O salvador, no fundo, ele é prepotente. Por quê? Porque ele acha que ele é o que ela disse aí um pouco, né? De se achar que dá conta de tudo. E não dá. Olha a humildade que você falou ontem também. Humildade de ontem, você falou muito isso. Uma amiga nossa diz aqui, Mônica, eu sou vítima, não consigo fazer nada. Não consigo aprender, fica triste com ela mesma. Olha a frase que ela trouxe. Acho que sou burra. Então, aí ela precisa das frases. Dessas três frases, né? E não é verdade. Isso é uma coisa que a pessoa sente, que é da vitimização. E a vitimização tem um grande ganho. Qual é o ganho da vitimização? Não precisar viver a minha vida. Tem uma outra amiga nossa, Mônica, sou salvadora e já estou sentindo cansada de ajudar todos. Então precisa... É outra característica. O salvador, ele fica muito cansado mesmo. Cansado, né? E às vezes, nesse cansaço, me corrija se eu estiver errado, a gente vai ter que encerrar, você acaba desistindo das pessoas. Se isolando? O salvador tem muita dificuldade de receber para si, porque ele só tem que fazer. E muitas vezes ele se sente muito sozinho, sem ninguém. Porque no fundo, como ele não está cuidando dele, então dá a sensação de que ele está sozinho. Qual é a melhor
solução para eu não me sentir sozinho? Cuidar de mim. Ah, é tão bom, né? A companhia da gente. Por isso, a gente vai tá falando pro de autoestima. cinema, entendeu? Vai caminhar, é muito bom. Leonardo Nogueira, psicólogo com a gente aqui hoje. Volta Obrigado. na sexta, né? Sexta-feira, 2 pilares. Sexta-feira, 2 pilares, né? A conversa vai ser boa, Vai. hein? Obrigada, viu, Léo? Obrigado a vocês. Eu acredito que a gente está ajudando muitas pessoas. A nós, né? E as outras pessoas que acompanham o Manhã Total. Obrigada, viu, pela sua audiência. Léo, te vejo, te Até dou um mais. beijo. Até Obrigada sexta. sempre. Até sexta, viu?